Então, hoje nós temos algumas tarefas. Continuar a matéria e também ver a prova. A prova foi uma prova fácil, teve um acontecimento ruim para mim, mas quer dizer, na verdade, não era o que deveria ter acontecido. Na verdade, acabou que todo mundo ganhou a prova igual, não era para ter acontecido isso, tá? Mas já está todas as provas corrigidas, as notas estão razoavelmente boas, teve notas ruins, mas a média tá boa, né? Não tá ruim. Depois de terminar a aula, eu vou liberar as notas para vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma ideia de correção, tudo bem, nós vamos fazer isso. Então, nós temos também aqui a prova. Nós vamos, no decorrer da aula, né, a gente vai também fazer a correção da aula. Na verdade, eu vou fazer um vídeo especial resolvendo cada questão, né? Mas eu vou comentar acerca dela nos últimos 15 minutos da aula. Então, hoje a gente vai continuar com o assunto que a gente tem visto aqui, né? Hidrodinâmica, tá? Hidrostática. Bom, na última aula a gente viu sobre a questão de pressão, né? Então a gente viu que pressão é o peso que um fluido exerce sobre um determinado local, né? E a gente viu que se nós mergulharmos 10 metros dentro de um lago, cada 10 metros a gente vai acrescentar uma atmosfera de peso, né? Então, significa o seguinte: se a gente fizesse o ar que está aqui em cima de nós todo, transformá-lo ele em água, tá? Isso seria possível, porque o número atômico da água é um pouquinho mais, na verdade, é 18, né? Enquanto do ar é 28,8. Então, daria se a gente conseguisse congelar, fazer ela, toda a atmosfera líquido, né? Isso acontece mais ou menos a uns 200 e poucos graus negativos. Então, nós teríamos basicamente uma altura equivalente a 10 metros de água, né? Se fosse, no caso, água. Como o ar é um pouquinho mais denso do que a água, né? Na mesma temperatura, ele tem uma massa maior, então o líquido vai ser mais denso, então ele teria um pouco menos, estaria em torno de 8 metros e meio, né, de ar líquido em cima da gente, né? Isso é para a gente ter uma noção de como que a atmosfera ela é muito tênue, realmente muito bom. Você literalmente conseguiria num dia andar até o fim da atmosfera, porque são 8 quilômetros, né? 8 quilômetros na ilha de Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, tem 16 quilômetros de comprimento, né? Então, metade da ilha, não norte-sul, leste-oeste, a parte mais estreita, seria o que é a atmosfera. Lá para cima, 12 quilômetros, depois de 12 quilômetros, tem muito pouco ar. Já foi 80% do ar, né? Já foi até 80 quilômetros. Então, a atmosfera é algo muito, muito tênue, né? Então, isso a gente consegue medir com a pressão. A pressão é uma maneira da gente medir a pressão. Bom, então tem um conceito aqui muito importante, que é o manômetro. O que é pressão manométrica, tá? Então, pressão manométrica é aquela pressão exercida por quando a gente está numa coluna de ar, né? Quando a gente mede a pressão, a gente pode também medir a pressão manométrica. Mas, no entanto, a gente normalmente utiliza para medir outras coisas aqui embaixo. Por exemplo, a pressão, quando a gente diz que a pressão do sangue, né, está alta, o que significa isso? Que a pressão manométrica, né, de um aparelho chamado é o medidor de pressão, né? Não vou lembrar o nome dele aqui,
mas ele vai medir a pressão que a gente tem que exercer no nosso corpo para suspender a circulação do sangue, né? Totalmente, e até o momento que começa a dar uns barulhos, né? Os barulhinhos que a gente escolhe, né? Que então seria a pressão alta e a pressão baixa. A gente mede ela 12, né? Mas a gente deveria medir 180, quando é o 12, 120, né? Deveria ser, para a gente ter, na verdade, é o que preconiza a Sociedade Brasileira de Medicina, né? A norma, mas ainda continuo dizendo 12 por 18, etc., 23, quando está alta, mas é 230, deveria ser, tá? Isso é milímetros de Hg, tá? Então, o que significa isso? Que a gente aplicando uma pressão dessa natureza, a gente vai ter a gente igualaria a pressão do coração, a pressão dos fluidos dentro da gente. Então, outra coisa que a gente mede, que é uma pressão manométrica, é a pressão de uma bomba, né? Então, a gente vai lá encher um pneu, né? Então, é libras por polegada, né? A gente mede 28 libras por polegada, né? PSI. Então, essa também é uma pressão manométrica. Então, o que significa a pressão manométrica? Então, olha aqui um manômetro, aqui, um manômetro de tubo aberto. Então, a gente, por exemplo, uma das coisas que a gente quer medir é a pressão, por exemplo, se a gente tivesse um líquido aqui dentro, né? Então, uma das coisas que a gente pode medir é a pressão manométrica. Então, essa pressão aqui, né, seria a pressão que a gente quer medir. E aqui fora a gente tem a pressão atmosférica. Então, manômetro, pressão manométrica, é a pressão que a gente está medindo menos a pressão atmosférica. Então, por quê? Porque a pressão atmosférica está sempre em todo local, então não precisamos dizer que é uma atmosfera, mas quando a gente vai medir lá a profundidade de um nadador, né, se é a pressão manométrica, a gente desconta aquela pressão atmosférica lá que é normal. Então, isso é uma pressão manométrica. Enquanto que a pressão normal, né, é igual a P0 mais ρ, que é a densidade, GH, né, a densidade do fluido, mais o G vezes o H. Então, a pressão manométrica, PM, a gente desconta esse carinha aqui, então vai ser simplesmente ρ GH. Então não tem muito mistério, né? A pressão manométrica, também aqui da pressão G, pressão dos gases, né? Normalmente a gente associa a medida dos gases. Então, onde é que a gente mede a pressão manométrica? Quando é que a gente utiliza no laboratório? Vocês, né, futuros engenheiros de aquicultura, onde medem a pressão manométrica? Falei, né, da pressão normal do sangue, mas a gente pode medir a pressão do vapor d'água, né? Pressão do vapor d'água, pressão osmótica, né? Tudo isso a gente vai ter que usar esses conceitos de pressão manométrica, tá? Vamos, então, entender. Então, tem um princípio muito importante de medida de pressão, que é a balança de Pascal, né? O princípio do macaco hidráulico. Então, como é que ele é feito? A gente pega uma região que a gente constrói uma câmara, enche de um fluido, normalmente óleo. E a gente tem aqui um local de saída, onde a gente tem uma área A0 maior e uma área menor aqui, ó, né? Então a gente aplica essa pressão aqui e com isso a gente aplica uma força, a gente tem uma multiplicação da força aqui desse lado. Então, a força, como está dito aqui, a força de saída é igual à força de entrada vezes essa razão aqui. Só que notem que o A0 é muito maior que o A1. Essa área aqui, ó, é maior do que essa. Então, essa razão aqui vai fazer com que a pressão, que ocorra o contrário, né? Em termos da força, essa força aqui, ó, olha só o que a gente tem aqui.
A gente tem uma pequena forcinha aqui e ela é multiplicada aqui, ó, desse outro lado. Então, a gente consegue levantar bem mais peso, né, com isso. E a ideia por detrás disso é justamente que a gente tenha a pressão seja a mesma, tá? Porque o óleo está... Né? Então, a gente pode igualar a pressão no lado O, é igual à pressão no lado I, né? Então, aqui, ó, a pressão no lado I é igual à pressão no lado O. Então, daí a gente consegue fazer justamente esse carinha aqui, ó, né? Consegue colocar o F0 aqui desse lado, né? E isolar o outro lado. Então, como eu já falei, né? Como o A0 é maior que o AI, então o F0 vai ser maior que o FI. E com isso, a gente vai conseguir levantar um carro, né? Um macaco hidráulico é uma maneira da gente levantar forças, né? Na verdade, se a gente olhar, a gente vai estar aqui aplicando a mesma ideia da alavanca. É a mesma ideia da alavanca. Só que é por meio de um fluido, né? Então ele é muito mais fácil, muito mais compacto, né? Se a gente fosse levar uma alavanca, imagina para tirar o pneu de um caminhão, a alavanca é enorme, né? Não teria que levar só a alavanca, a gente teria que levar também o ponto de apoio. E além disso, como segurar o ponto de apoio, né? Então o macaco, tanto o macaco mecânico, né? Que é baseado no princípio da alavanca, só que uma alavanca com uma rosca, né? Uma rosca mecânica, e o macaco hidráulico. Só que o macaco mecânico, ele consegue levantar até carros, essas coisas assim. Já caminhões, caminhonetes, né? Já tem que ser um macaco hidráulico, porque as pressões, né, as forças exercidas iriam torná-lo frágil, né? Por isso a gente utiliza o macaco hidráulico para isso. Bom, considerações sobre o macaco hidráulico, né? O fluido, né, que ele é enchido, ele é sempre incompreensível. Né? Isso é uma aproximação boa. A água, por exemplo, a água ela é praticamente incompreensível. Então, por exemplo, quando você vai lá no fundo do oceano, o local mais profundo do oceano, em médio, pega um metro cúbico de água, tá? Vai dar exatamente 1.000 quilos como na superfície. Por quê? Porque a água é um fluido basicamente incompressível, né? E a maioria dos fluidos são assim, dessa maneira, né? E o volume é deslocado, né? Uma outra coisa que a gente tem é que o volume aqui é igual ao volume aqui desse outro lado. Ou seja, você tem uma transmissão de volume de um lado para o outro. O mesmo volume que é tirado daqui, ele é enchido aqui. Isso significa, olha, aqui você vai ter um D, né, uma área, e aqui você vai ter um D0, né, bem menor, tá? Então, se a gente for levar essas questões em questão, né, a gente vai ter a questão do trabalho, né? O trabalho num lado é igual ao trabalho no outro. Então, o que a gente vai ter? O trabalho efetuado vai ser o FI, né? O F0. O F0 quanto é que é? O F0 é igual a FI AI sobre A1, né? O DI vai ser, então, o quê? O D0. Vai ser o DI A0 AI sobre A0. Então, a gente pode cortar esse A0, esse I0, e vai sobrar simplesmente o F vezes o D, que é o próprio trabalho, né? Que é o conceito do trabalho. Então, o trabalho num lado é igual ao trabalho no outro, né? Ou seja, a gente não tem
aumento da energia. O gasto energético é a mesma. Tá? A gente pode usar o conceito alavanca hidráulica, tá? Por causa que o D aqui está em questão. O D aparece aqui, né? O F vezes o D, vezes o seno, era também o conceito do torque. Lembra que o torque e o trabalho dão o mesmo valor, né? Então, o torque, tá? E o trabalho, eles têm a mesma forma. A exceção do que, no caso do trabalho, né? W é F vezes o D, vezes o cosseno do ângulo θ, tá? Então, nesse caso aqui, né, a gente tem que a distância, tá, aplicada pelo F1 é menor, né? Então, com isso, o que a gente pode fazer, né? A gente pode, o volume é o mesmo, né? Enfim, é isso. Então, o macaco hidráulico nada mais é do que uma alavanca, né? Em que a gente está aplicando, que vai depender da distância, tá? Que a gente vai, na verdade, o D ali está relacionado com a distância, ou seja, uma alavanca maior, né? Enquanto aqui você vai ter um tamanho de braço maior do que aqui. Então, seria equivalente você ter, eu vou colocar aqui o D1, e aqui o D0. Então, obviamente, a força que a gente vai fazer aqui, né, uma força que vai ser feita aqui, ela vai ter que ser bem maior, vai ser maior aqui desse outro lado. Entende? Por isso que a gente consegue fazer essa analogia. Um macaco nada mais é do que um macaco hidráulico, nada mais é do que uma alavanca, tá? Hidráulica, por essa mesma analogia. Então, vamos resolver um exercício, tá? Cálculo de pressão manométrica e da pressão absoluta. Um sistema de aquecimento de água proveniente da energia solar usa painéis solares sobre um telhado situado a 12 metros de altura, acima do tanque de armazenamento. A pressão d'água no nível dos painéis é igual à pressão atmosférica. Qual é a pressão no tanque e qual a pressão atmosférica? Então, o que a gente tem? A gente tem uma caixa d'água, né? Em cima de um telhado. E tem 12 metros até chegar nele. E aqui embaixo a gente tem um tanque, né? Então a gente quer saber, a gente diz que a pressão aqui é igual a P0, é igual à pressão atmosférica. A gente quer saber a pressão aqui, tanto a pressão manométrica quanto a pressão total. Então a pressão total vai ser igual a P0 mais ρgh, né? O H, lembrando, o H nesse caso é igual a 12 metros, e a densidade, né, o fluido, é a água, então é 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, G é 9,8, então P0 vai ser igual o P0 é 1,01 vezes 10 na 5 Pascal, mais ρ, que é 1000 quilogramas por metro cúbico, vezes o G, que é 9,8 metros por segundo, ao quadrado, vezes o H, que é 12 metros. Tá? Então, isso dá 9.800 vezes 12, né? Mais 1.000 e pouco. Fazer essa conta aqui, então. Vou pegar a calculadora. Então,
1,01 vezes 10 elevado a 5 mais 1000 vezes 9,8, que é a gravidade, vezes, tá, 12. Então, vai dar 2,180, vou colocar aqui, a pressão vai ser igual a 2,186, né? Vezes 10 a 5 Pascal. Então, essa é a pressão absoluta. E a pressão manométrica, né? Então, a PG vai ser igual a essa pressão menos a pressão atmosférica, P0, né? Então, voltando lá no na nossa calculadora, então, isso aqui, se a gente tirar menos 1000, 1,05, desculpa, 1,01 vezes 10 elevado a 5, vai dar 1,17, meia. 1,17 meia Pascal. Então, essa é a pressão manométrica que a gente teve aqui embaixo, né? Sem muito problema, tá? Então, nós conseguimos calcular a pressão absoluta e a pressão manométrica nesse caso. Aqui a gente tem esses valores, né? 1,16, né? Que tem uma diferença um pouco menor. E outra coisa, tá? A gente pode calcular tudo isso tanto em termos de pressão quanto em termos de atmosfera. Então, uma atmosfera, né? Um ATM, estou sendo atacado. Tá, então, uma atmosfera é igual a 1,01 vezes 10 na 5 Pascal. Tá? Então, eu posso fazer essa transformação, né? Então, isso vai dar um ponto. Quando eu fiz aquela conta lá, né, e cheguei àquele que era igual a 218, né? 6 vezes 10 a 5 Pascal, né? Se eu divido isso por 1000, 1 vezes 10, opa, isso aqui é 10 a 5, né? 10 a 5 Pascal, isso vai dar 2,16 na atmosfera. Então, eu poderia tirar 2,16 na atmosfera aqui, ó, se eu quero saber a pressão manométrica, basta eu tirar de uma atmosfera. Se eu tenho 2,16 menos 1, né, a pressão vai dar 1,16 atm. Então, a pressão atmosférica, ela às vezes é muito mais conveniente do que usar a pressão normal, principalmente quando a gente chegar lá na lei de gases, né? A gente vai ver que é bem mais interessante fazer dessa maneira. Eu vou dar mais um pouquinho de aula e aí a gente vai discutir a questão da prova. Tá, então, há uma outra questão aqui. Calcule a pressão em um dia, que a altura do tubo de mercúrio é igual a 1.760 milímetros. Então, eu tenho um tubo de mercúrio, essa coisa como um todo, ela tem 1 metro, né? E se a gente botar um mercúrio aqui dentro,
a gente vai ver que numa altura aqui de 760 milímetros, aqui dentro, quanto que vai ser? Aqui dentro vai ser a pressão, vai ser igual a zero. E aqui fora, né? Aqui fora, a pressão é igual à pressão atmosférica. Então, o que eu quero saber é a pressão P0, né? Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar a mesma equação, só que a gente vai ter que a densidade. Quanto é que é a densidade do mercúrio? Hg, né? Lembra quanto é que é a densidade do mercúrio? Né? 13,6. Então, 13,6 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. Então, colocando aqui os dados que eu tenho, né, o H, quanto é que ele é? 760 milímetros, que é igual a 0,76 metros. 0,76 metros. Então, eu vou usar a mesma conta. Então, a P vai ser igual a... Aqui no caso, né, o P, a pressão aqui em cima, P0, mais ρgh. Então, fazendo essa conta, né, isso aqui é igual a zero. Então, aqui vai dar 13,6 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o H, 0,76 metros. Né? Fazendo essa conta, então, ponto 76 metros, vezes 13,6 vezes 10 elevado a 3, vezes 9,8. Né? Então, a gente tem aqui esse valor aqui. 1012,992. 101.292,8. Tá? Então, a gente tem que isso vai ser igual a 101.292,8. É isso? Exatamente. Pascal. Ou ainda a gente pode escrever 1,01. Se a gente arredondar aqui nessa casa, né? 12,92 vezes 10 a 5 Pascal. Ok? Então, arredondado, a gente pode anotar que a pressão atmosférica, né? Ela é seria equivalente a 1,01 vezes 10 a 5 Pascal, ou, bem corretamente, seria 1012,26. Como que é mesmo? 928. Pascal. Então, essa é a pressão normal, aquela pressão que a gente diria, né? A pressão nas condições normais de temperatura e pressão. CN
atp. Então, essa é a pressão atmosférica, que a gente consideraria a pressão normal, ou a pressão ao nível do mar. P0, né? É a pressão ao nível do mar, que é exatamente uma atm. Muito mais fácil, uma atm. Bom, agora que a gente já viu isso, tá? Na próxima aula a gente entra na questão de força de empuxo, tá? Essas aulas já estão disponíveis lá no Moodle para vocês verem, né, do semestre passado. Nós vamos discutir a questão da prova, tá? A questão da prova Então, essa questão aqui é uma questão que eu acho que a maioria acabou acertando, né? Tirando essa parte aqui no final, da determinação da energia potencial e cinética, quando a mola está na metade da deformação. Alguns calcularam máxima, eu não sei, né? A mola na metade da deformação. Então, o que nós temos aqui? Ó? Uma mola tem uma constante de mola, K, né? Deixa eu colocar essa coisinha aqui, que isso está muito ruim. Então, K da mola é 0,1 newton por metro. E aí o que tem? Um peso de 6 m, 0 igual a 6 quilogramas. Né? É esticado uma mola. Então eu tenho a mola aqui e aqui eu tenho o peso, né, de 6 quilogramas aqui. E aí, antes eu tenho 0, eu vou querer a deformação, né? Aqui eu tenho a situação 0. E aí esse negócio vai esticar até um determinado ponto, onde vai ter equilíbrio, né? Então eu vou ter aqui, eu quero saber esse delta H, que esse aumento, né? Na verdade o H. Então o que eu tenho? Eu tenho que F igual a K, Kx, menos Kx. Então, e aqui eu tenho o quê? Isso é igual a mg, né? Então, a massa é 6 quilogramas, então 1 vezes 9,8, né? Então, o x, vamos organizar aqui, ou ΔX, ou ΔH, né? No caso, tanto faz. Ele vai, vamos colocar aqui ΔH, ele vai ser igual aqui a mg, né? 6 quilogramas vezes 9,8 metros segundo ao quadrado, dividido por 0,1 newtons por metro, tá? Newton por metro, né? Então, esse metro vai para cá, fica ao quadrado, e aqui embaixo newton, né, é quilograma por metro por segundo ao quadrado. Então, corta com esse cara aqui, corta esse cara aqui, corta esse aqui e esse aqui. Então, sobrou lá metro. Então, essa altura vai ser 1 metro. Então, vou fazer essa conta. Então, 6 vezes 9,8 dividido por 0,01. É isso. Ops. Vamos lá de novo. 6
Deixa eu dar uma olhadinha. É. Seis vezes 9,8 igual 580, dividido por ponto 1, dá 588. Então, muita gente acertou, né? 588 metros. Bom, mas aqui começou a ter bastante pessoas que não entenderam essa parte aqui. Então, na parte B, dizia assim, qual a velocidade quando o cavaleiro bate na bola, né? Suponha que o cavaleiro é de 1 kg, então é um outro exercício, né? Eu vou simplesmente organizar isso aqui. Então, agora o que, que a gente coloca? A gente faz o seguinte, a gente tem a mola, essa mesma mola, com esse mesmo K, ele é usado aqui, e aí vem um cavaleiro, tá? Desenho aí como um carrinho, né? E que tem 1 kg. E ele bate nessa mola. E ela tem um deslocamento de 0,03 metros. Tá? Então, essa é o encolhimento dessa mola. Então, eu estou perguntando, quando ele bateu aqui, quando não tinha nada ainda, tá? Qual a velocidade que ele bateu? Tá? Então, para isso, o que a gente vai usar? A gente vai usar o raciocínio que a energia, quando ele estava prestes a bater, o meu x era igual a zero, ou seja, a energia potencial era igual a zero. Quando ele ficou totalmente comprimido, né? Ele foi para essa posição aqui, esse carrinho ele veio para cá, né? Ele parou. Então aqui a gente tem que a velocidade é igual a zero. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem que a energia potencial, tá? Vai ser igual à energia total que ele tinha anteriormente, né? Ou seja, energia potencial, K, que é igual a Kx ao quadrado, é igual à energia cinética máxima, né? Que ele tinha, que é igual a 1/2 de mv ao quadrado. Então, corta, aqui eu tenho 1/2 também, né? Corta esse 1/2 com 1/2. Então, o que eu vou ter? Que o v ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado sobre m. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso tirar a raiz quadrada disso aqui, vai ficar x sobre raiz de m, tá? Então, aqui o x é igual a 0,03, né? E o m é igual a 1, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o v é igual a 0,03 e, de raiz de m, pode ser raiz de m, né? Então, o m é igual a 1, né? Raiz de 1 é igual a 1. Então, a velocidade vai dar... Tem raiz de... Quero ver aqui se eu fiz certo.
Então, eu tenho aqui a energia cinética, a potencial. X. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui em cima. Tá certo, mas deixa eu... Então, vou ter 1 meio fica x ao quadrado é igual a 1 meio de m v ao quadrado. Corta esse cara com esse. Então, vai ficar lá k sobre m. Oh, já ia cometer um erro, né? Então, aqui vai ficar k sobre m raiz quadrada vezes o x. Tá? Então, isso aqui é 1, k, raiz de k é... Bom, vou fazer a conta aqui. Então, ponto 1, aliás, raiz quadrada de ponto 1 dividido por 1, né? Vezes ponto, ponto 0,3. Dá ponto 0,9, ponto 0,009 metros por segundo. Ponto 0,009 metros por segundo. Tá? Eu não vou conseguir resolver a prova inteira até o final da aula, eu tenho mais alguns minutos, né? Mas quero ver o que eu posso fazer mais. Então, aqui, agora está perguntando aqui, ó, qual a energia cinética do corpo quando está na metade da deformação, tá? Então, qual a energia cinética? Então, o que acontece? Metade da deformação, o delta x é igual a 3 centímetros. Qual a metade da formação? Delta x m é igual a 1,5 centímetros, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar essa fórmula aqui, ó. A energia cinética é igual a 1 meio de k x m ao quadrado. E a gente também, como a gente sabe a energia total, que é igual aqui, a energia total, ela tanto pode ser 1 meio m v max ao quadrado, quanto a gente pode também escrever que ela é igual a 1 meio de k x, né? Vou colocar aqui x ao quadrado, tá? E aí, qual a energia cinética? Desculpa, isso aqui é energia potencial. Energia cinética vai ser igual a quê? A energia total menos a energia potencial e 1 meio. É assim que a gente resolve essa. A maioria errou essa questão, tá? Aí, a próxima. Uma pessoa tenta levar, essa aqui a maioria acertou, acertou pelo menos a parte, né? Mas errou. A maioria errou. Se eu fosse levar as contas que vocês colocaram lá na planilha, gente, ia dar muito erro. Então, o que vocês não perceberam é o seguinte, isso aqui tinha 3 metros, ó. E aqui tinha 30 centímetros. Portanto, essa parte aqui onde é que aplica é 3 metros, tá? 3 metros menos 0,3, tá? Que vai dar 2,7 metros, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Aqui, o torque, o somatório dos torques é igual a zero. Então, esse torque aqui é no sentido positivo, vou chamar, no sentido do relógio, né? Então, ele é negativo. Então, vou chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2. Então, o torque
o torque 1 negativo mais o torque 2 é igual a zero. Quanto é que é? Aí eu tenho a força aqui, né, a força de quanto? A massa, 50 quilogramas. Eu pedi para colocar a alavanca na horizontal, mas tanto faz. Então, a alavanca aqui está desenhada na... Eu vou colocar ela na horizontal, né? De maneira que a força-peso aqui, ela estaria aqui para baixo. 2,7 metros. Então, a força-peso estaria aqui. Igual a massa, tá? Vezes o G. Então, é 50 quilogramas vezes o 9,8. E aqui seria 0,3 metros. E eu estou interessado em saber qual é essa massa que vai estar aqui. Tá? Então, o que eu vou ter? Que o T1 vai ser o quê? O ângulo aqui é reto, portanto, nos dois lados, o seno a 90 graus é igual a 1. Portanto, eu não tenho nenhuma perda. Então, aqui vai ser, o T1 vai ser R2F2 seno de 90 é igual a R2F2 seno também de 90. Então, esse aqui é 1, esse aqui também é 1. Então, vai ficar... E isso aqui eu já posso escrever aqui, o R2 mg é igual a M2, né? G é igual a R1 M1G. Corta o G com G, vai ter que o M2 vai ser igual a quanto? Ao M1 R1 dividido por R2. Tá? Então, R2. Então, aqui agora, eu vou substituir os valores. Isso vai ser 50 quilogramas. R1 vai ser 2,7 vezes 2,7 metros dividido por 0,3 metros. Corta, corta. Então, 50 fazendo 2,7 vezes 50 dividido por ponto 3 dá 450. Na verdade, a maioria acabou acertando, né? Só que teve muita gente que colocou 500 quilos, né? Eu acho que a maioria acertou, né? Quilogramas. Era essa. Aí a outra conta era um biker, né? Essa foi feio. Essa teve várias pessoas que erraram. Acho que quase todo mundo errou a interpretação da segunda parte. Então, você tem uma pessoa, o M é igual a 90 quilogramas, tá? O H é 400 metros, mais o θ é igual a 20 graus, tá? Então, o que acontece? A rampa, ela faz isso aqui, ó. E eu vou ter que... O H, quanto é que vai ser o H? O H, aqui 20 graus. Isso aqui mede 400 metros. Portanto, esse H aqui vai ser 400 metros vezes o seno.
cateto oposto, né? Seno de 20 graus. Então, H, fazendo a conta aqui. Então, seno de 20 vezes 400. Então, dá 136. H, 136. Essa era o item B aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Qual a altura da rampa? 136 metros. Tá? Então, agora, como é que eu vou fazer? Eu vou perguntar assim, ó, qual a velocidade da barca em km/h? Então, o que eu vou usar? U é igual a mgh. Tá? Então, isso é igual o quê? Aqui em cima, a energia total é igual à energia U mais K. Só que aqui o K é igual a zero, porque a bicicleta está parada. E aqui embaixo, a energia é igual a U mais K. Só que nesse caso, a energia potencial é zero. Portanto, a energia cinética aqui embaixo, né, é igual à energia potencial. Então, eu posso escrever aqui 1 meio mgh, mgh é igual a 1 meio de mv ao quadrado. Bota aqui o m com m, tá? E isso vai dar que a velocidade ao quadrado vai ser igual a gh vezes h vezes o 2, né? 2. Então, tiro o raiz aqui, vem o raiz aqui, ó. 2gh. Então, então, aqui eu tenho que escrever. Então, a velocidade vai ser igual a 2 vezes 136 metros vezes o g, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tirou a raiz quadrada. Então é isso que a gente vai fazer. Tá? Pegar esse valor aqui, né? Então a gente quer tirar a raiz quadrada, 136 vezes 9,8 vezes 2. Vai dar 228 metros por segundo. Igual 228 metros por segundo. Até aqui, teve muita gente que acertou, tá? Mas agora a parte, em que altura a energia cinética é igual à energia potencial? Tá? Então, a energia cinética é igual à energia potencial, né? Em que altura? Apesar de que a energia total é igual, né? A energia a energia potencial ela é linear. Então, a energia potencial é igual a mgh, enquanto que a energia potencial é igual a 1 meio de mv ao quadrado. Então tem a ver com a velocidade igual. Mas eu estou perguntando quando elas são iguais. Então não vai importar aqui a velocidade. Eu poderia perguntar outra coisa. Então significa que é exatamente na metade. Né? Então é só dividir esse cara por 2 aqui. Tá? E aí eu vou encontrar o quê? A energia potencial aqui na metade.
só substituir aqui por 136 dividido por 2. E aí, com isso, eu encontro a energia potencial. E a energia cinética? A energia cinética, eu vou ter que pegar, né, a energia máxima, tá? E descontar desse caso, né? Porque não tem outra maneira. Eu não sei quanto é que é o H, mas eu sei quanto que é a energia total. A energia total é sempre constante. O E, né? O E é igual ao meio de o meio, né? mgh, no caso 123. Então, quando ela for igual, né, então vai ser exatamente a metade. Então eu vou ter que escrever aqui, ó, conseguir esse valor aqui da energia potencial e diminuir desse valor aqui. Daí eu vou ter energia cinética. Eu acho que teve pouca gente que fez essa conta aqui. Aí o outro. Esse é interessante, tá? Deixa eu ver quanto que tem de tempo ainda. Tem algum tempo. Explique a relação entre o tipo de superfície, né? A existência de atrito em relação ao tipo de superfície. Então, assim, quanto mais as superfícies elas forem rugosas, maior vai ser o atrito. Quanto menos rugosas forem as superfícies, né? Menor vai ser o atrito. Então, se eu tiver duas superfícies bastante sem atrito, então essa aqui o atrito vai ser maior, essa aqui o atrito vai ser menor. Quanto menor o tipo de menos ranhura tiver na superfície, menor o atrito. Como o atrito poderia diminuir, obviamente, né, eu colocando alguma coisa que preencha esse negócio com um fluido, tá? Mas eu também poderia simplesmente passar uma lixa, né? E aí eu teria um atrito menor entre eles. O item D, explica como o item C. Ninguém acertou essa questão, tá? Como eu conseguiria o atrito infinito, tá? Então, o atrito infinito é quando eu continuasse a lixar esse negócio e tirasse todo o ar daqui de dentro. E com isso, eu teria essas duas superfícies fazendo um contato entre os elétrons. Daí, o atrito seria infinito. Isso que acontece com a fibra óptica e várias outras sondagens a frio. É uma técnica bastante usada, né? E possível ser feito com qualquer material. Qualquer material eu consigo soldá-los dessa maneira. Não é fácil de fazer isso, é muito complicado. Para alguns materiais são mais simples. Mas fibra óptica é feita assim. Aí como eu medi o atrito? Esse também ninguém acertou, eu fiz a experiência aqui em sala de aula. Eu coloco algo e eu meço esse ângulo aqui, né? Vou aumentando esse ângulo até que ele começa a se movimentar. E aqui eu tenho que unir, vai ser igual à tangente do ângulo alfa. Então, a hora que conseguir começa a se movimentar, eu tenho um atrito cinético máximo. O atrito cinético máximo vai ser igual a esse ângulo máximo aqui. Então, isso é o atrito estático, né? Desculpa, o atrito estático máximo seria igual a esse. E esse atrito cinético, ele iniciaria o movimento e eu vou parar ele aqui, ó, né? Então eu vou ter um trabalho nesse local aqui, uma determinada distância, né? Eu vou saber esse trabalho, eu vou saber a velocidade média dele, e com isso eu vou conseguir calcular esse atrito cinemático, tá? Eu calculo o trabalho, a distância,
e o trabalho, né, dessa força de atrito, né, a força de atrito, F, atrito. Aí com isso eu consigo calcular o atrito cinemático, tá? Depois eu coloco para vocês bem explicado. Essa última aqui, todo mundo que olhou na internet acertou. É uma questão dada, tá? Portanto, a maioria acertou. Tenho aqui 8 pessoas. Teve uma pessoa que não colocou a prova lá acho que mandou via e-mail, né? Não é assim. Eu abri até, era para ter colocado no Moodle, tá? Vou tolerar essa vez, mas na próxima não, tá? Então, mais algumas horinhas a gente vai ter aí a prova já corrigida para vocês. Aí, se alguém tiver alguma reclamação, né? É isso. Eu fiz um Kahoot, mas eu faço na próxima aula, que a aula já está no finalzinho. Alguém tem alguma pergunta? Professor, você fez correções em consegui ver? Quer? Sim. Na verdade é o seguinte, as correções, elas são feitas lá no Kahoot, né? Eu faço assim, eu olho o resultado que vocês fizeram, cada uma aparece lá no Forms, né? No formulário, daí eu coloquei a nota de vocês lá. Então, como a maioria acabou errando a maioria das questões, aí eu fui na prova e olhei o raciocínio, considerei o raciocínio, se o raciocínio estava correto ou não. Mais ou menos assim. Se você fez, porque muita gente que fez foi dividir 2 vezes pela gravidade, tá? Então, eu coloquei lá perdeu um ponto, né? No caso, ficou a metade do valor da questão, no caso, se você errou somente o valor, né? Se fosse somente pelo formulário, né, as notas seriam razoavelmente mais baixas do que foram dadas aí. Professor, onde é que o professor deixou a nota? Não está disponível ainda, tá? A nota ela vai ficar disponível, eu acho que em mais 1 hora por aí. Eu vou liberando. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. E a chamada? Pois é, eu vou deixar lá disponível para vocês, tá? Para vocês colocarem a chamada. Está disponível, então vocês podem olhar lá. Vai aparecer tudo aqui para mim. Para a gravação. Boa tarde para todos, tá?